Hoje o nosso podcast está ainda mais especial. O nosso convidado é uma pessoa muito querida, além de um grande parceiro, se tornou um grande amigo, é alguém que caminha com o Grupo Social. Então é uma honra receber aqui na mesa o nosso amigo Carlos Brito. É uma honra te receber. Se sinta em casa. O Grupo Social tem um slogan que eu sempre gosto de trazer, que é simples como a vida no campo. Então que você se sinta simples aqui nessa mesa. E nós queremos ouvir um pouquinho, Carlos, da sua trajetória. A gente sabe que todo contador de história tem uma grande história para contar. Você trouxe a bacia e o lenço, né? Tá tudo preparado. Tá tudo preparado. Ô, Fernanda, primeiro que para mim o carinho é recíproco, porque nem todos sabem de como que a história da Social e da Café Rural estão entrelaçados. Hoje vocês terão a oportunidade de entender o que a Social também significa para nós da Café Rural. No off a gente sabe. Agora não tem jeito. Fernanda, eu estava falando com a Fernanda que a última entrevista tem 16 anos e a gente que é acostumado a estar do outro lado, quando vem pro lado de cá, o frio na barriga, as mãos estão geladas, Fernanda. Carlos, quando eu estava refletindo nesse momento que iríamos viver, Sim. Deus trouxe algo ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com você. Ele trouxe à minha memória aquele versículo que fala de João Batista, que ele era uma voz que clama no deserto. E eu achei interessante, achei que tem uma conexão com a sua história, porque eu vejo você como uma grande voz. João Batista, ele veio preparar um caminho, ele veio trazer uma mensagem, e ele também veio dar voz a uma voz muito maior do que ele mesmo. E eu vejo que você é essa voz no agro, você é a nossa voz. E não só aqui no extremo sul da Bahia, mas eu acredito que no Brasil e talvez no mundo, e eu creio que também no mundo. A sua voz é muito forte porque você carrega uma verdade. Quando você fala, a gente sente o bater aí do coração, ela sai pela sua voz. Então, eu fiquei muito feliz e honrada de ser eu a pessoa que vai ouvir um pouquinho da sua trajetória e passar para os nossos ouvintes aí. Ô, Fernanda, você foi muito feliz no versículo. Nós que inclusive temos uma base dentro das escrituras, minha infância foi toda dentro, acompanhando a escola bíblica dominical. E quando você fala dessa voz, eu demorei um bocado para entender qual era a minha missão, meu papel dentro do agro. Mas meu avô que me criou, fui criado na roça, indo com ele, com jegue, buscar banana, buscar batata. Ele era um caçador nato e me levava para as caçadas. E nós tínhamos uma terra maravilhosa, com um volume de água, um rio muito forte que passava dentro. Porém, pela falta de conhecimento, que a nossa região não tinha esse conhecimento de saber tirar o proveito, as tecnologias elas não existiam naquela época. Então nós éramos ricos, porém tínhamos uma vida muito simples, porque ninguém conhecia, não sabia o manejo da terra. Então, quando eu comecei com o Café Rural, era como se eu estivesse voltando lá na minha infância e compartilhando com meu avô o que eu aprendi nas minhas andanças Brasil afora, os grandes exemplos do agro, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado. E aí eu ficava assim, poxa, queria eu ter aquele conhecimento em 8 alqueirão de terra, tudo agricultável, hoje a nossa vida seria outra. Mas Deus sabe o que faz. Então muito desse trabalho, muito dessa voz que você falou é do respeito, porque eu tenho a minha origem no campo, sabe, de morar na roça, de ter a luz de candeeiro, depois vinham os Zegais, a radiola com as pilhas ainda, aquelas pilhas Rayovac. Então eu tenho muito disso. E talvez essa voz que você fala que sente quando a gente está fazendo o programa, quando nós estamos defendendo o setor, é porque isso é do coração, isso vem da essência, isso vem de berço, e eu procuro em tudo isso daí honrar a memória do meu avô, que foi o grande mentor da minha vida, ele, minha avó, que inclusive no meu escritório eu tenho uma foto dela, lindo, e fica do lado, ela fica olhando para mim, olhando para ela, porque eu quero que nas minhas ações eu não decepcione a memória dela. Que lindo. Isso é uma curiosidade que pouca gente conhece. Que lindo. Fico feliz de ouvir isso, porque
A gente vive num mundo tecnológico que a gente olha sempre para o futuro, mas quem reconhece, quem veio primeiro, quem honra, né, quem veio abrindo os caminhos, preparando os caminhos. Me permita. Permito. O que eu falo com minha filha? Eu tenho um filho de 12 e uma filha de 21 anos. Quem não sabe de onde veio, não sabe onde está e não faz ideia para onde vai. Exatamente. Então, se a gente não honrar as nossas origens, a gente fica perdido no mundo, Fernanda. Essa é a grande realidade, é o que eu acredito. Verdade. Carlos, mas eu queria trazer um convidado especial para sentar com a gente aqui na mesa. Hoje, mas me preocupa esse convidado especial. Esse convidado faz parte hoje do Grupo Social. Mesmo tendo pouca idade, ele já faz parte do nosso time de marketing, faz parte dos dias de campo, aparece nos nossos stories. E é o Luca, mais conhecido como Chefinho. Luca. Ei, Chefinho. Bate aqui na mão do tio Carlos. Isso aí. Você tem uma pergunta, né, mamãe, pro tio Carlos? Olha pro tio Carlos e vamos fazer aquela pergunta? Então, olha pro tio Carlos. O que você queria ser quando era criança? Quando eu era criança, que eu tinha a sua idade, o mundo era muito diferente do que você vive hoje. Naquela época, nem rádio. Na minha época não tínhamos ainda. Ele não tinha nem TV, nem não rádio. Tinha, não. Você acredita, Felipe? Não existia celular, não existia telefone ainda. As coisas eram muito diferentes. Fecha a boca. Então, assim... Ficou de boca aberta. Como nós... naquela época, as crianças, na sua idade, o grande sonho era ser policial. Todo mundo queria ser polícia, que era a maior referência que a gente tinha naquela época, todo mundo queria ser polícia quando crescesse. Porque a gente não tinha outras referências, na vida no campo, na fazenda, sem acesso a essas tecnologias. Então o que a gente via de novo era quando chegava a visita dos policiais, que costumavam ir lá na casa do meu avô comer eles falavam fatada, né? Hoje o pessoal fala buchada, mas na minha época era uma boa de uma fatada. Eu lembro do saudoso Miro Soldado, e eu da sua idade sentado do lado do meu avô para ouvir os causos e as histórias, e a gente adorava ver eles com aquelas armas e tudo mais. Então todo mundo queria ser polícia na minha época. E você? O que você quer ser quando crescer? Olha, eu ainda tô pensando. Isso aí. Justamente, ótima resposta. Tem muito tempo pela frente, vai curtir sua infância e daqui para lá vai descobrir o que você quer ser. Qual conselho que o senhor me dá? Escutar papai e mamãe. Porque no final das contas, os seus verdadeiros amigos são seu pai e sua mãe. O mundo te abandona, todo mundo te abandona, mas o papai e a mamãe... Esse aí, eles vão estar com você em todos os momentos. E outra, papai e mamãe sempre quer o melhor para você. Seu pai e sua mãe vive, dorme e acorda pensando no melhor para o seu futuro. Então, escutar papai e mamãe é o conselho que eu te dou. Agora você vai pegar na mão do tio Carlos. Você é um menino de ouro. Eu tenho certeza que será um grande sucessor. Por isso é chamado já de Chefinho. Ficou feliz? Obrigada por participar. Mamãe te ama, tá bom? Tá liberado. Tem que tirar o microfone. Agora... É difícil, tá? Vamos pro questionário com 50 perguntas. Carlos, eu tenho muitas curiosidades. Nós temos muitas curiosidades para saber. Mas... estou aqui para tirar as dúvidas de muitos seguidores, de muitas pessoas que te escutam e saber quem é Carlos atrás das câmeras, atrás dos microfones, como é esse homem aí, o que ele faz, o que ele gosta de fazer. Conta pra gente aí. Ô, Fernanda, toda a minha vida, essa é a primeira vez que alguém faz uma pergunta que realmente me desconcerta. É a primeira vez que me faz essa pergunta, que às vezes as pessoas estão tão focadas
no que é a tua casca, e poucos têm interesse em saber quem realmente somos nós. No meio das mídias sociais hoje, como é tão fácil julgar uma pessoa, criar uma imagem de que a pessoa é aquilo sem conhecer quem realmente é a pessoa. Quem me conhece de perto sabe que eu sou uma pessoa extremamente sem frescura. Quanto o trem mais simples é o que eu gosto. Eu sou um cara que no meu fim de semana eu gosto de ir para uma roça, gosto de ir para uma cachoeira, gosto de comer um torresmo, gosto de ouvir uma moda de viola. Principalmente eu gosto de sentar com as pessoas para ouvir causos antigos, relembrar bons tempos. Eu acho que esse é o meu momento. Às vezes quando eu pego um domingo, eu saio assim, ó, vou para tal canto, chego lá, paro num botequinho daqueles de roça, encontro os amigos de antigos. E aí troca aquela boa prosa. Esse sou eu. Então, muito dificilmente, quando você me vê num lugar muito chique, um negócio muito assim, é que algum negócio está girando por ali, que a gente está ali que tem que fazer aquele social, mas quando eu falo, é meu final de semana, de folga, que eu não tenho um compromisso, você pode me procurar no interior, você pode me procurar numa roça que você vai me encontrar. E é verdade, né? Quem te conhece de verdade tem essa visão de você. Você é o mesmo que eu te conheci há 10 anos atrás. E olha que você já subiu uns bons degraus. Né? Você vem crescendo a cada dia. E qual o segredo que você acha para que no meio desse crescimento você não negociar os seus valores e não perder a sua essência? Isso, essência. A gente é o quê, Fernanda? E você conseguiu em meio a tudo isso porque você está inserido no meio de grandes pessoas, né? Sabe como que as coisas são simples? Um dia eu encontrei uma senhora que é amiga da minha mãe de infância. E essa senhora fez um elogio para minha mãe que eu me arrepio só de lembrar. Ela falou, cara, sabe uma coisa que eu admiro? Isso com muitos anos da sua mãe. Que ela vem aqui na roça, é aquela amizade. Quando a gente encontra ela na cidade, no meio das pessoas graúdas, ela é a mesma pessoa com a gente. Aquilo me encheu meu coração. Aí eu falei, poxa, minha mãe aqui na roça era uma coisa, lá no meio dos grandes centros ela é a mesma pessoa. Então esse exemplo e de uma pessoa externa falar isso ficou no meu coração. E me preocupa muito deixar qualquer coisinha que a gente consegue subir a cabeça, quando às vezes as pessoas mudam por completo porque conseguem uma coisinha ou outra. A gente não leva nada disso daqui, Fernanda. É verdade, Carlos. Eu chego na fazenda, eu tomo cachaça, eu como carne, eu faço resenha com os vaqueiros. Do mesmo jeito que eu estou ali com o patrão, eu estou com os vaqueiros, estou com os funcionários. Para mim, o que muda é porque umas vezes tem uma conta mais gorda, outra conta mais magra. Mas às vezes quem tem a conta mais magra é mais feliz e soma mais na vida da gente do que quem está com a conta gorda. Então aquela coisa de seu Zé e doutor José, para mim, é a mesma coisa. E eu tenho muito medo de que o poder, porque é uma pessoa influente, porque conseguiu alguma coisa, a empresa cresceu, e eu perder essa essência. Mas eu acredito que eu não vou perder porque... Não perde mais não. Isso me preocupa. Eu tenho muito medo. Você tem cuidado, né? Você preserva essa essência. Eu morro de medo. Eu converso até com os meninos, eu converso com o pessoal que trabalha com a gente. A gente trabalha com a equipe fazendo resenha o dia todo. Eu tenho muito orgulho de ir com a equipe que nós estamos lá montando a feira. E a gente é o dia todo na resenha. Eu vejo. Eu vou até ceder essa foto aqui para vocês, esse vídeo aqui da minha equipe, que quem aguenta alimentar esses meninos? E a gente almoça junto, sabe, pessoal? Os colaboradores que nós temos lá, então a gente é resenha o dia todo tomando café. É uma serra, eu vou ceder essa imagem para vocês. Então isso aqui a gente senta trabalhando junto, eu não consigo ficar só olhando. Faz aquilo, pega aquilo, faz aquilo. Se eu estou livre, eu vou lá e pego, junto. Mas, Carlos, você tinha que estar cuidando de outras coisas, mas eu falei, eu não consigo, eu gosto, eu sou desse jeito. Fernanda. Eu acho que é por isso que a nossa amizade, a nossa parceria de tantos anos, porque a gente tem, de certa forma, essa visão parecida com a sua. Primeiro que a gente reconhece que a própria Bíblia fala, né, que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Uma andorinha sozinha não faz verão. Sim. A gente precisa caminhar com pessoas. Então, se a gente abre as portas do nosso negócio
para vender só produto, nós somos os mais miseráveis, né? É verdade. Desse mundo. Então a gente valoriza e reconhece essas pessoas que caminham com a gente, que vestem a nossa camisa e que levantam a gente quando a gente precisa. São as mãos, né, Carlos? Um colaborador que construiu os currais para mim no momento mais difícil da minha vida, no mais difícil, que eu não tinha para onde ir, eu ia para casa dele no final da tarde, a filha dele tinha 12 anos na época, ia fazer café, 12, 14 anos mais ou menos assim, ia fazer o café, e eu tomava aquele café e ficava sentado num canto, olhando para o horizonte, pedindo orientação a Deus de como que eu ia dar a volta por cima naquela situação. Então, o lugar que eu tive mais apoio, o refúgio, foi justamente das pessoas mais simples que estavam do meu lado. Você vê como é que o mundo é, né? Exatamente. E quando você, vamos assim mudar um pouquinho agora o contexto, quando você olha para toda a sua trajetória, que é uma trajetória linda, a gente que acompanha de fora, a gente tem orgulho, porque quem te conhece torce por você. E eu, Arilton, meu esposo, você sabe disso, que a gente torce e vibra por você. Mas assim, que momento que você percebeu, agora eu tô na minha, essa é a minha missão, eu me encontrei? Ou foi desde de jovem, quando você, eu não sei qual foi a ordem das coisas, fotógrafo, jornalista, apresentador, como é que começou assim, que você falou assim, me encontrei com a minha missão? Ô, Fernanda, eu sempre fui, como eu te falei, eu sempre fui apaixonado pelo interior. Então, desde o início da minha profissão, sempre atuando no rádio, com um programa sertanejo. Você nasceu com essa voz privilegiada, né? Sempre com um programa sertanejo. E até então, eu fazia um programa que eu sabia que as pessoas gostavam, mas eu não tinha noção do que eu tinha me tornado, da importância do meu trabalho ali para o setor e para a contribuição de pessoas simples. Um trabalhava com um sofá, uma fábrica de sofá, e ele escutando o rádio, ele começou a seguir os meus conselhos e hoje ele já comprou uma pequena propriedade. Tem preço, Carlos Tem Brito? preço. Então, assim, foi no pior momento da minha vida, foi quando eu tomei R$100 mil de prejuízo em 2017, eu fiz uma exposição, bateu 200 milímetros de chuva e foi um fiasco total. E eu saí, depois de um ano de trabalho, 2017. Eu tomei um prejuízo de R$100 mil. E aí, aquele momento ali, muitos apostavam assim, Carlos vai amanhecer, dormir e não vai amanhecer, vai anoitecer, não vai amanhecer, desistir. vai fugir, vai desistir. Aí eu falei, não me conhece. Minha mãe falou, meu filho, fica aqui em Goiânia, fica aqui em Goiânia. Eu falei, minha mãe, eu posso até mudar para Goiânia. Depois que eu resolver minha vida, as coisas lá, porque eu não vou carregar esse fantasma. Eu não vou fugir do problema. E as pessoas tal, me ligou, e eu, Carlos, você tá onde? Eu falei, tô em Itamaraju. Você tá em Itamaraju? Eu falei, tô. Você tá morando aonde? Eu falei, no mesmo lugar e meu número é o mesmo. Eu tô aqui, tô indo aí. Aí ele foi lá e até pediu desculpa, que ele achou que eu não tinha peito para encarar aquele problema. R$100 mil de prejuízo, eu ganhava em média R$3 mil por mês. Como que paga 100 mil, Fernanda? Claro que eu tive pessoas que me ajudaram, que me apoiaram, mas eu andava na rua, parecia que tinha saído um criminoso muito perigoso de uma penitenciária que estava rodando pelas ruas, todo mundo assustado, olhava assim com aquele olhar, doía. Eu ia dormir, a última ligação, a última mensagem do dia era uma cobrança, a primeira do dia era outra cobrança. E isso foi durante 2 anos e meio, até que eu ganhava 1.000, eu tirava 500 para mim, 500 eu pagava uma conta. Eu ganhava 5 mil, eu tirava 2 mil, 3 mil, que estava outra conta. Quando eu consegui pagar 50% da minha dívida, meu nome começou a circular na rua que eu estava pagando. Então tudo aquilo que eu sofri voltou em dobro de bom. Que benção. Aí eu entendi que o problema vem para todos, que nos diferencia é a forma como a gente lida com o problema. Verdade. Eu não baixei a cabeça pro problema. Quando eu tinha hora que eu não aguentava atender a ligação, eu não atendia, meia hora depois eu falando, eu não estava podendo falar, agora estou te retornando, que eu vi que tem uma chamada perdida sua. E gente vinha, Carlos, eu quero receber. Eu falo, ou na justiça você vai receber. Mas eu não tenho condições agora, encarei 6 processos. E todos que me processaram são meus amigos até hoje. Todos. 6 processos que eu tomei. Então, isso me fez crescer. Aí eu entendi, eu foquei no meu programa e entendi a minha missão.
Aí eu comecei e falei, rapaz, o meu trabalho aqui tem uma importância para muita gente. Então vou focar nisso daqui, vou reerguer minha vida desse princípio. E foi aí que a coisa foi crescendo, foi crescendo. Na época eu tinha 3 patrocinadores. Hoje nós temos 30 no programa. Multiplicou, hein? Sabe? Então de 3 para 30 empresas, essas empresas não largam a gente. Por exemplo, a Campo Verde, que vocês conhecem aqui de longa data, tem 14 anos ininterruptos. Então ali eu entendi a minha missão, ali foi a virada de chave. No fundo do poço foi onde eu enxerguei qual era o meu caminho, qual era a minha missão. A dor te impulsionou para o seu propósito. Às vezes a gente fala, meu Deus, eu não quero problema, não quero problema. Mas o que faz o ouro, refina o ouro? É o fogo. Você estava sendo forjado, preparado, porque Deus tinha algo melhor para você. Sempre, Fernanda. Sempre. E foi aí que surgiu a ideia da Café Rural ou demorou mais uns anos? Não, Café Rural. O pessoal pensa assim que eu vendo café. A gente tem Café Rural, o pessoal pensa que a gente vende café. Café Rural, por que Café Rural? Conta pra nós, como foi? Aí eu volto lá no meu avô, porque ele recebia os amigos que eram produtores como ele, e ele pedia, Elza, faz um café que fulano tá vindo aí. Eu acho que eu vou pegar um café pra te servir agora. Café. Pode pegar um café pra gente que eu vou te contar. Vou pegar um café pra servir os Brito. Também vou tomar um café. Rapaz, essa aqui eu vou levar, né? Com certeza. Deixar a garrafa aqui. Pra lá de café tem que... Olha, uma curiosidade. Pensa na dificuldade que eu tive para aprender a tomar café sem açúcar. E hoje, depois que você aprende, você realmente passa a saber o sabor do café. Verdade. Mas voltando, por que Café Rural? Meu avô recebia os amigos, fazia a garrafa de café, e entre uma xícara de café, era daquelas que quando batia... Esmalte. Aquilo quando batia assim... Era pra ter colocado ela aqui. Eu só bebo café naquelas canequinhas. Pois é. Então o que acontece? Entre um café e outro, um bate-papo sobre o quê? Sobre o dia a dia deles. Sobre o campo, uma cerca, um problema, uma estrada. Então, quando eu criei o Café Rural, que tudo da Café Rural começou com um programa de rádio. E o diretor da rádio não queria, que ele falou, Café Rural não é nome de programa de rádio, não. Aí eu falei, se você está me vendendo o horário, eu compro o horário. Na época era R$1.000 mensal que eu pagava, mas tem que ser Café Rural. Aí ele, mas por que Café Rural? Eu falei, vou te falar. Primeiro que você nunca chama uma pessoa desagradável, um sol do meio-dia para tomar um café. O café está sempre relacionado a ter pessoas do bem do seu lado. Verdade. Pessoas que são agradáveis aos seus olhos, pela companhia. E entre um café e o outro, um bate-papo sobre o setor. Então a essência do Café Rural é tomar um café de manhã nas primeiras horas do dia e discutir os principais assuntos, a previsão do tempo, que é extremamente importante para o setor, cotação, que muita gente não tinha informação de como vender o seu produto, caía na mão de atravessadores, eram explorados. Hoje eles têm, pela seriedade do Café Rural, uma informação de qualidade, e ali também a gente discute os principais assuntos, o que está dando certo, o que está dando errado, e entre isso e outro, um gole de café. Por isso, Café Rural. Que bênção. E ouvindo sua história, e realmente o café faz muito sentido para nós, né? Você já chamou ninguém para tomar um café? Não. Nem vai. A gente tem o projeto Café e Prosa, né? Toda segunda-feira. Todos os dias tem um cafezinho, tem um mingauzinho, mas na segunda-feira é aquele café, assim. Já virou a tradição. Virou uma tradição, bem antes da pandemia, acredito que foi em 2018. Foi nos 25 anos da empresa. Foi. Eu tô lembrando, né? Tá lembrando, sua memória é boa. E esse café é cultura, mudou nossa segunda-feira. Então, sim, assim, segunda nunca foi de preto aqui na Sossal. Segunda é dia de café. Pronto. Né? E faz toda a diferença. Agora, vamos lá. Eu sei que você já registrou inúmeras histórias, entrou em inúmeras propriedades, tem muitos parceiros. Mas dentre tudo que você viveu, tem alguma coisa assim que marcou, que você quer trazer pra gente? Alguma coisa ou recente, de algum parceiro, alguma história, alguma dor que você viu
alguma injustiça ou alguma alegria? Ô, Fernanda, de imediato, assim, eu fico olhando assim, porque, assim, pessoal, a primeira vez, assim, 16 anos, e Fernanda me apertou. Mas então, Fernanda, a gente pode refazer. Eu já vi muitas histórias maravilhosas de pessoas que precisavam de um incentivo e que alcançaram o sucesso, que mudaram a sua história. E já vi dor. Cobrindo uma coisa que me marcou com dor, foi um produtor que ele não sabe, nem ele nem a esposa dele sabe escrever, e vinham os recursos para eles. E o pessoal falava, o seu não foi aprovado, mas vamos assinar um negócio aqui que é para fazer uma petição para outra coisa. Aí ele colocava o dedo. E aquelas pessoas estavam pegando o dinheiro dele, da esposa, está numa área de assentamento, e eles passando necessidades, as privações. Aí quando veio um superintendente do INCRA com mudança do governo, esse senhor me pediu ajuda, que ele é ouvinte do Café Rural, para eu levá-lo até o superintendente do INCRA, na Bahia. Aí a voz sempre em ação, né? Aí eu peguei ele, coloquei no meu carro, e aí levei ele no presidente do INCRA, puxou o CPF, falou, não, sua esposa já recebeu isso. Ele, não, meu senhor, se vós me permitir falar, ele usou vós me ser. Simplicidade. A simplicidade, o dedo dele, esse aqui, da enxada, largo, parecia o dedão do pé, de tão largo e mão grossa da enxada. Trabalhador. Aí ele falou, não, meu senhor, acredite, por tudo que há de mais sagrado, que esse dinheiro, eles falaram que não foi aprovado. Aí não, tá aqui, ó, como foi passado pro senhor. Na verdade, o pessoal que estava pegando aquele dinheiro ali, lideranças, eu não quero entrar na questão aqui, comendo o dinheiro desse casal e eles passando dificuldade. Aquilo me deu aquela angústia, porque eu não consigo conviver com injustiça. Uma coisa que me incomoda muito é injustiça, sabe? Isso me tira do sério. E essa história me marcou demais, sabe? Me marcou demais. Carlos Brito, são tantas emoções, né? Se for parar para contar aqui, a gente fica aí uns 30 dias aí só contando história. E eu acredito que são essas histórias, né? Essas histórias não, né? Na verdade, a vida real, a dor do outro, que de certa forma te encoraje a prosseguir, a continuar. Como você disse, foi no momento lá do fundo do poço que você não perdeu a perseverança. E eu acredito que é por isso que você continua aí na sua missão, que eu tenho toda certeza que ela foi designada por Deus, porque essa voz vai muito além do Carlos. Ô Fernanda, eu tenho uma surpresa ainda, né? Em algum momento aí você vai me dar a oportunidade. Toda a oportunidade, Carlos. Você pode focar na sua pergunta, porque eu ainda vou contar a grande virada de chave. A primeira foi essa no prejuízo, e depois a segunda virada de chave que aconteceu aqui dentro da sua sala, que mudou por completo a história. Isso que eu vou contar aqui mais ao final, você está acompanhando, antes dessa virada, essa segunda virada de chave, com 50 mil reais você comprava tudo que a Café Rural tinha. Você levava de porteira fechada a minha empresa, com 50 mil. E depois eu vou contar essa história aqui em detalhes. Então vamos deixar para o final, né? Vamos deixar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos falar um pouquinho assim... Olha que você programou 20 perguntas. Não, eu tô tentando diminuir esse roteiro aqui. Sim. Mas... Vou usar esse café, tá muito gostoso. Ao longo desses anos de experiência no campo, traz pra gente aí uns 2 pontos fracos e uns 2 pontos fortes que você... Gente, é tudo ao vivo aqui. Carlos não sabia do roteiro. Não. Então, tá fluindo. Peguei de surpresa. E pensa no desafio de entrevistar quem nos entrevista. E pensa no desafio que é sair de entrevistador e ser entrevistado. Não é fácil, é horrível, eu tô gelado. Ai. Sim, Fernanda, você tá falando de 2 pontos. Ponto forte e ponto negativo? Não, ponto forte e ponto fraco. Assim. Pronto, eu vou te falar. Ponto fraco.
políticas públicas é o ponto fraco, é o grande entrave, é a âncora de um transatlântico. Tem noção do tamanho de uma âncora para segurar um navio daquele de cruzeiro de trocentas mil toneladas? Então, a política pública, a ausência da política pública é o grande problema do nosso setor. É o principal problema. Isso vem representado na falta de segurança jurídica, que nós não temos previsibilidade nem segurança jurídica, nós não temos boas estradas para escoar a produção, para viabilizar os investimentos. Então, a política é o grande atraso do extremo sul da Bahia. E o grande ponto positivo, Pero Vaz de Caminha, naquela carta ele escreveu: em se plantando tudo dá. Nós acrescentamos: em se plantando e trabalhando tudo dá. Nós temos aqui, por exemplo, lembrar 15 atividades agropecuárias que nós temos aqui. A grande mola, a grande força da nossa região é a diversidade de cultura. A pimenta hoje, no dia que nós estamos aqui ao vivo, está em R$26, R$27 o quilo. Pimenta acima de R$15 já é um grande negócio. O café está em 930. O boi está 315. O cacau voltou a R$1.000, o valor da arroba. Aí nós temos mamão aqui batendo de R$7 o quilo. Nós temos abóbora, nós temos maracujá, nós temos batata, nós temos eucalipto, nós temos a pecuária de corte, nós temos a pecuária leiteira. São 15 atividades, ou seja, quantas regiões no Brasil conseguem desenvolver 15 atividades agropecuárias? Qual a indústria que nós temos aqui que não vem do agro? Então, a nossa grande vocação, o nosso grande ponto forte é essa vocação natural para o agro e pela diversidade que nós temos. No dia que nós tivermos aqui segurança jurídica, previsibilidade jurídica, e que o governo não atrapalhe, ele não precisa ajudar o setor, ele só precisa parar de atrapalhar, porque eles atrapalham de tudo quanto é jeito, para a gente não produzir. No dia que eles pararem de atrapalhar e dão a previsibilidade jurídica, a riqueza vai tomar conta aqui. Você vai ver um pedreiro batendo de Hilux, você vai ver um jovem que eu incentivei e fez um curso de retroescavadeira. Ele ganhava R$1.200 por mês. Encontrei com ele agora, uns 15 dias atrás, eu não reconheci, ele veio e me abraçou. Deu um abraço. Você tá me conhecendo não, Carlos? Eu falei, não, sou fulano, Carlos. Eu fiz aquele curso que você me falou. Sabe quanto que eu estou ganhando agora, Carlos? 12 mil. 12 mil é o operador de retroescavadeira hoje aí no campo está ganhando. Então, o nosso ponto positivo é essa diversidade de culturas, é a oportunidade que o campo oferece. Então, o ponto negativo é a ausência de políticas públicas e o ponto positivo é essa grande oportunidade que nós temos. E muita área ainda para expandir, Fernanda. E dentro do que você trouxe para a gente, tem muito produtor que se apega aos pontos negativos, né? A gente que está aqui no ramo, Fernanda. Né? O produtor, ele não pode ficar focado no problema. O problema vem para todo mundo, veio para mim, quase morri, mas Deus é grande e a perseverança. Eu aprendi isso com um psiquiatra em Goiânia que mudou minha vida. Ele falou, Carlos, quando o problema vier, te dá um grito, você vai lá, junta os cacos, enche o peito, estufa e dá um grito 10 vezes maior. Ou você domina o problema te domina. Exatamente. Se o produtor ficar vendo só os pontos negativos, ele deixa de enxergar os pontos positivos. Ah, Carlos, não é fácil assim na prática. Meu amigo, realmente, na prática a teoria é outra. Mas de quem já ralou, de quem já sofreu e ainda sofre, que não é fácil ter um CNPJ nas costas hoje, sabe? Não é fácil produzir a céu aberto, assim como vocês também já fui vítima das intempéries climáticas, fazer um mega de um evento, por causa de 200 milímetros de chuva, tomar um prejuízo de 100 mil. Então, você planta, você luta, daqui a pouco vê um mau tempo, é chuva de mais, chuva de menos, que dá todo esse prejuízo, os custos, hora o preço está lá em cima, está lá embaixo, a gente sabe muito bem, não é fácil, mas o problema está aí. Nós temos que buscar a solução e focar na solução. Exatamente. E o que nos faz crescer é a solução. Então tá vindo aí a 6ª edição
da feira do produtor rural, que você já faz, né, 6 anos lá em Itamaraju, que é um grande sucesso, e que estaremos lá presentes Em mais uma edição. honrando você, o seu trabalho, Fernanda. que é digno mesmo de honra. E conta um pouquinho pra gente aí como é que tá a expectativa. Fernanda, quando a gente fala na feira, a feira do produtor, um evento de negócios, e essa foi a essência. Por quê? Eu fiz exposição e hoje eu fiz sinal da cruz de cabeça para baixo, que eu não mexo mais com exposição. Sabe? Esse é um termo, o pessoal quando fala sinal da cruz de cabeça para baixo já viu, né? Então vamos lá. Nunca mais. Aí eu não queria mexer mais com esse tipo de evento. E uns amigos empresários, Carlos, vamos fazer um evento, tem que fazer, tem que movimentar a região. Eu falei, moço, tomar um prejuízo, eu não aguento mexer com isso mais não, quero isso para minha vida não. Não, amor, bora fazer um evento de negócio, evento de negócio. O Éder, um amigo meu lá de Linhares, que provocou, na época que estava aí na casa do Adubo em Teixeira. Aí falei, discutimos como que seria um formato. Aí eu falei, não, tem que ser um evento para encontrar produtor e as empresas. Vamos fazer um evento assim, Carlos? A gente vai preparar uma oferta especial, exclusiva ali para a feira, e o produtor vai entender que ele só vai comprar aquele produto naquela condição ali, e que depois não pode ter minha tabela. Aí eu falei, rapaz, a ideia é boa. Aí ele falou o seguinte, você junta o custo, porque é o que você trabalha com eventos, então, levando o custo e rateia entre as empresas. Aí eu falei, rapaz, uma ideia para se pensar. Fiz o levantamento, apresentei para algumas outras empresas, foram unânimes. Não, vamos, já estou fechado, já quero meu espaço. Falei, rapaz, o negócio não vai dar certo. Porque aí você faz sem risco. Verdade. Não tem um risco na feira. Levanta os custos, a gente já sabe o que tem de custo, divide por metro quadrado, é um stand de 12 metros, é um de 18, é de 24 metros quadrados, então a pessoa paga proporcional. É um peso e uma medida. O preço do stand de 4 por 3 é igual para todos os stands daquele mesmo tamanho. Nossa. E o objetivo de negócio. Proibir bebida durante o dia, que eu não abro mão disso de jeito nenhum. Quem conhece a feira, a maior briga. Já comprei grandes brigas, o pessoal querendo, se vinha cerveja escondida, eu descobri, chegar em cima e ser grosso. E você eu vou tá a primeira certíssimo. vez, né? Vou a primeira vez na boa, mas da outra já vou, porque senão vira bagunça e não gera negócio. Exatamente. E vocês que acreditam na gente, vocês fazem um investimento. Aquilo ali não é uma confraternização de fim de ano. Aquilo ali é um evento de negócio. Então, no dia que a gente perder essa essência, acabou. Então, nós estamos na 6ª edição e te digo uma coisa aqui, em primeira mão, que a 7ª edição vai ser na área própria da Café Rural, uma área de 1 hectare, as margens da BR-101, foi assinado o contrato de compra ontem, e com fé em Deus, no ano que vem nós estaremos dentro da nossa área, uma área fantástica. Primeira mão, tá? Estaremos lá. O contrato foi fechado ontem. Que lindo, Carlos. E Feliz. graças a Deus, vamos para lá. Glória a Deus. Então, Fernanda, é isso daí, nós estamos chegando e é aí que eu falo, né? Vocês botam uma confiança muito grande, eu não posso desonrar isso. As empresas começam a pagar, você sabe, a partir de janeiro a gente apresenta o projeto e aí divide no boleto 4, 5 vezes. As empresas em janeiro, fevereiro já começam a pagar. Tem empresas, a maioria das empresas, 90% das empresas chegam no dia da feira não está devendo mais R$1. Já pagou toda a sua cota, a gente divide que fica leve. E a gente tem como fazer o planejamento. Hoje nós temos a estrutura da feira esse ano. Aqui no extremo sul da Bahia nunca teve um evento do naipe que esse está. Vou ceder algumas fotos do projeto para vocês também, tá? Alguém quiser participar da feira, não tem mais espaço. Não, Estão todos lotados. Todos, graças a Deus. A gente já fecha um evento com os estandes fechados. Eu lembrei, você falando aí, eu lembrei de uma passagem bíblica. Eu gosto muito de citar passagens bíblicas. Sim. Porque eu acredito que a Bíblia é a nossa maior referência. Correto. E tem momentos na nossa vida, e eu lembrei de Pedro quando estava pescando, em que ele tentava pescar e jogava rede, não pescava nada. Mas quando ele tem um encontro com Deus e entende a missão e o chamado dele, ele volta para o mesmo lugar da onde ele saiu, o mesmo lugar que ele não pescou, e agora os peixes eles pulam dentro do barco. E aí tem um detalhe, ele precisa chamar os amigos que caminham com ele, porque senão o barco dele também afunda, porque é peixe demais.
Sozinho. E você passou pelo momento onde você passou dificuldade na sua vida, que você não estava pescando nada, Sim. né? Foi lá no fundo do poço, não viu uma saída e hoje você vive esse momento, vem vivendo desde quando eu te conheço. Você sempre foi um cara muito abençoado, porque desde quando eu te conheço você é esse mesmo aí, essa mesma pessoa que passa fé, esperança, perseverança. A gente sempre, toda vez que a gente senta com você, a gente sai melhor, né, de quando a gente encontra você. Então, eu acredito que isso é consequência mesmo, Carlos, dessa semeadura que você vem fazendo desde criança, desde quando você estava lá com seu avô, e essa honra que você tem à terra, esse valor que você dá à terra, porque a terra vem de Deus, a gente não faz, né? Não fabrica ela. Ser fabricada há milênios, né? Então, nós somos abençoados por Deus com a terra. Então, a nossa parte é só trabalhar e isso você tem feito com muita honestidade e isso é fruto disso. Obrigado, Fernanda. Parabéns pelo seu trabalho e por mais essa conquista. Teve um produtor que falou um negócio comigo e eu fiquei assim, também até um susto. Ele falou, Carlos, tem hora que você defende a gente mais do que nós mesmos nos defendemos. Exatamente, exatamente. É uma missão, claro que a gente corre os riscos, perde a liberdade. Por exemplo, hoje eu não posso falar assim, ó, Fernanda, eu estou indo lá para a sua fazenda. Eu sei disso. Por conta dos riscos, das pessoas más que querem manter as pessoas debaixo do chinelo. A gente tem uma fidelidade à nossa essência e a coisa não é fácil. Não é fácil, mas Deus dá uma missão. E a única coisa que eu estou pedindo a Deus agora é para colocar um pouquinho de medo no meu coração. Porque, Fernanda, você é um desbravador, cara. Às vezes tem hora que cabe a gente que vai nessas regiões de conflito, o sufoco que nós já passamos. Um pouquinho de prudência, né, Carlos Brito? Quando eu vou, que eu sento, e quando eu sento diante do mar, eu olho assim, aquela imensidão, Carlos Brito. Eu não quero que... E eu vejo que o mar tem um limite. Ele Fernanda, respeita. Deixa eu fazer um registro Então aqui. vamos respeitar esse Deus sabe o limite. que faz. Eu peço a Deus para nunca morrer lutando ao lado de um bandido. Mas se for para ele encerrar a minha participação aqui, defendendo o que é certo ao lado de pessoas do bem, Sim. pode ter orgulho de saber assim que eu morri feliz. É sua missão. É a minha missão. Né? Agora sim, a gente não consegue nada nessa vida sozinho, Fernanda. Se dizer que tudo que eu passei eu consegui sozinho, esqueça. Esqueça. E aí eu quero falar para o pessoal da importância da Sossal na minha vida. Eita. 2018, eu cheguei aqui e eu gosto de tecnologia, e a tecnologia, você vê, me ajudou e ajuda o setor. Com certeza. Tinha lançado um aparelho para fazer transmissão de evento através das mídias sociais, YouTube e Facebook. Em 2018, o produto, a maioria, nem o WhatsApp não tinha. Verdade. Quando eu falei de comprar esse aparelho, porque era muito cansativo a viagem de 300 km com leilão, e eu pensei nas pessoas de mais idade, para mim, fazer um bate-volta de um dia para ir num leilão em Tapetinho e voltar para Itamaraju é pesado. Imagina para quem já estava acima dos seus 60. E grande parte dos nossos clientes, tudo já pessoas de idade dos 50 para cima. Aí eu falei, rapaz, tem que ver uma tecnologia para a gente se aproximar dos nossos clientes. Quando eu vi aquela tecnologia de transmitir os eventos de forma tão acessível, eu falei, esse é o caminho. Aí na época eu falei com um parceiro que eu tinha, de forma de respeito, não quero citar o nome, ele falou, rapaz, você é um doido. À frente do seu esposo. Ela estava na sala de cá e o esposo dela estava rica. Você tá ficando maluco, Carlos? Você perdeu o juízo. Você vai dar 18 mil num aparelho para transmitir leilão via YouTube e Facebook para produtor, cara. Você não vê que essa ideia já nasceu fracassada? Com essas palavras que seu esposo é testemunha disso daí. Eu baixei a crista, eu tinha 15 mil. Faltava 3. Eu falei, mano, presta 3 então, a gente esconde nosso trabalho. Não, cara, eu tô apertado, não posso nem emprestar o dinheiro. Encerramos a reunião. Ficou eu e Rica. Rica falou, Carlos, olha só a profecia. Esse aparelho, hoje, não é a vez dele. Então, hoje, esse aparelho não é o dia dele. Mas escreve o que eu estou te falando. Vai chegar um dia que ninguém vai pensar em fazer um leilão, um evento, sem ter esse aparelho.
Comprei, fui testando e frustrando. Falei que investimento errado, o cara tinha razão. A palavra veio, mas daí ficou aqui, né? Aí eu falei, rapaz, que investimento errado que eu fiz. Eu tava no auge da OLX, falei, vou botar na OLX para vender. Fiz foto para colocar. Aí eu falei, rapaz, está comprei pago. O dia dele vai chegar. A palavra de Irica. 2020 explode a pandemia. Qual a única empresa no estado da Bahia que tinha o abençoado do aparelho? Nós. Como que eu comprei? Irica chegou e falou um negócio, queria que ele tivesse que olhar nos olhos deles. Eu sempre tenho que dar honra a quem tem honra. Aí o Carlos, você acha que vai ser quanto o leilão? Eu falei, uns 3 mil conto. Ele falou, o primeiro leilão eu vou comprar. Não é, eu quero hoje, mas vai chegar um dia que você vai me pagar. Mas o primeiro leilão eu vou comprar. Aí ligou para a Fernanda, eu falei, não, chegou cá. Fernanda, me arruma 3 mil aí. Aí eu falei, não, já deposita nessa conta aqui, vocês fizeram a transferência. A conta da Merlin 20. E eu comprei o aparelho. Quando veio a pandemia, só nós tínhamos esse aparelho. E minha vida mudou. Eu tinha uma Pajerinho, uma TR4, que ela rodava 15 dias e passava 60 na oficina. Eu sofria. E com 50 mil você levava minha Pajero, levava meu computador, levava tudo que eu tinha. Quando a pandemia estourou, esse que me chamou de louco foi o Carlos. Todos os nossos eventos foram cancelados. Aí veio aquele estalo. Todos não. O nosso de Itamaraju nós vamos fazer. Fazer como, Carlos? Se a pandemia está tudo travado, a gente não pode aglomerar. Aí eu... Lembra aquele aparelho que você me chamou de doido? Aí claro que eu sou humano, eu tinha que descontar. Sabe? Eu vou descontar. Você lembra da nossa infância mesmo? Eu vou descontar. Aí eu falei, aquele aparelho que você me chamou de doido? Bora fazer virtual. Carlos, será que esse negócio virtual dá certo, Carlos? Aí eu falei, meu irmão, já deu tudo errado, nós estamos tudo lascado. Para não falar outra palavra aqui, em respeito à Fernanda, nós estamos tudo lascado. Nós não temos mais o que perder. Vamos embora tentar. Agora é só para frente, é arriscar. Esse aparelho colocou nessa pessoa que me chamou de louco, de doido, e eu adoro quando alguém me chama de doido, é que eu estou no caminho certo. Te desafiou. Colocou mais de 3 milhões líquidos na conta dessa pessoa. Colocou mais de 3 milhões líquidos em 2 anos de pandemia no bolso dessa pessoa. E alavancou nossa empresa. Claro, nós somos uma empresa de pequeno porte, mas posso dizer que 20 vezes maior, aumentou 20 vezes mais do que era lá atrás. Ou mais. E vai crescer muito mais, porque a gente precisa ter os olhos atentos além da curva, Fernanda. Verdade. E eu devo isso à Social. Eu tenho muitos parceiros. Eu gosto de citar aqui Cantarelli, que é um amigo e irmão, que é onde eu carrego para todo quanto é. Hoje vem comigo para cá. Eu tenho vocês, e eu tenho tantos outros produtores, sim, pessoas do bem, que sempre me ajudaram e me deram sustentação. Momento difícil, chegar assim, Carlos, eu vim aqui, vou patrocinar seu programa, você não precisa nem anunciar comigo. Aí falou, você é muito importante, você não pode ir embora, não, seja, com medo de eu ir embora. Aí eu fui entender aquilo que eu te respondi lá atrás, a importância que eu tinha para o setor. Então, diante da dificuldade, tudo lá atrás, eu fui enxergar. Então, eu devo ao crescimento da minha empresa, a Deus, a muitos amigos, em especial a Social e ao profeta Rica. Carlos, hoje não é o dia desse aparelho, mas vai chegar um dia que ninguém vai pensar em fazer um leilão sem esse aparelho. E eu paguei esse leilão que ele me comprou aqui no leilão que nós temos aqui dentro da Social. Está lá no YouTube da Café Rural, tem esse testemunho no final, vocês podem assistir lá, Fernanda. Muito obrigado por acreditar em mim, minha amiga. Você e seu esposo são pessoas do bem. Vocês têm uma luz própria. A Social é fruto do que vocês são por essência. Vocês são pessoas que... O único defeito de Irica que se... O coração é assim, meio quilo de carne dá para nós comer, ele coloca 4 quilos de carne. Como que a Irica coloca onde Irica? Eu não aguento mais não, Irica. Ô Carlos, você falou daquele... Como é que foi o carro? Como é que era o carro que você tinha? Era uma TR4, uma Pajerinho. Uma Pajerinho, e eu lembrei do institucional de 25 anos da Social, que a gente entrou dentro dessa Pajero sua e ficamos 2 dias rodando aí, saía 5 horas da manhã.
captando imagens aí, visitando produtores. E foi um tempo que a gente passou perto, né? A amizade se estreitou os laços, a gente teve a oportunidade de conhecer, né, verdadeiramente assim um pouco de você, da sua história. E graças a Deus se passaram os anos e permaneceu a nossa amizade, a nossa parceria. Erika tem citado, os de verdade permanecem, né? Os de verdade. Se ele estivesse aqui, a gente estava aí só lembrando. Eu não sei se eu teria coragem de, assim, Erika aqui é até mais difícil falar. Porque quando eu olho para ele, eu sei do que ele significa na minha vida, o que vocês dois significam. Na verdade, é um conjunto, sabe, Fernanda? Sempre vocês juntos ali, tomando as decisões. A Sossal é uma grande empresa. E assim, você, véspera da feira, lá na correria, né, muito grande da sua vida, você parar e vir aqui para nós é uma satisfação. Não tem preço, Carlos Brito. Quando é relacionado a vocês aqui, eu não mando as minhas vontades, Fernanda. Então é o seguinte, muito feliz. Realmente eu estou muito corrido. Olha o que eu fiz, chamei a equipe. Quero que você faça isso, faz assim, faz assim, faz assim, porque agora eu tenho um compromisso inadiável. Tchau pra vocês, mas vou lá tomar um café com minha amiga Fernanda e meu amigo Ricardo. Que pena que nós temos que finalizar esse podcast. Eu queria continuar, agora eu tô confortável. Que pena, porque esse contador de história parar pra contar a sua história. É uma história linda, de muita humildade, lealdade. Espero que as pessoas que estão nos acompanhando, né, que a gente tenha conseguido passar alguma mensagem para essa turma, né, Fernanda, contribuir para o desenvolvimento da nossa região, que esse trabalho que vocês fazem com tanto amor. Você sabe que os olhos da gente, eles brilham quando a gente está falando. Verdade. Aqui é recíproco. O carinho, o respeito aqui, a reciprocidade aqui é gigante, Fernanda. E eu sei que tem um sloganzinho lá da Café Rural que diz assim: paixão pelo agro, essa é a nossa história. Aí eu mudei um pouco. Não fala pra mim, o que você mudou? Amor. Porque depois eu fui ver a paixão está muito relacionado quando você perde. A paixão é temporária. Aí eu falei, calma aí, aqui não é temporário, amor pelo agro. Essa é a nossa história. E é de verdade. E é verdade. Essa é da essência, por isso que vem suportando, né? Que aí a gente vai para 1 Coríntios 13, o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo crê, tudo transforma. E que você continue essa missão extraordinária que Deus confiou a você, que não é fácil, mas Ele vai adiante de você, abrindo os caminhos. O povo fala que eu não tenho juízo. Aí eu falei, rapaz, eu tenho. Quem não tem são as empresas como a Sossal que deposita a confiança na gente. Eles são mais doidos do que eu. Então é isso. Queria te agradecer. Muito obrigado, Carlos Brito. Me senti uma telespectadora do Café Rural, mas de forma presencial. Tive esse privilégio. Quem sabe um dia esse programa toma uma dimensão aí que a gente vai poder sentar lá no auditório. Foi muito prazeroso sentar aqui de frente para você. É emocionante de ver sua história, da onde você começou, menino. Talvez aquele menino não tinha noção de onde ele ia chegar. Que bom que você não desistiu e que você não desista nunca, continue sua missão, que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, porque grandes coisas ainda tem por vir. O Grupo Sossal, a família Sossal agradece, eu agradeço em nome de Arilton, em nome das minhas filhas, Ana Luísa, Milena, Luca, todos nós somos admiradores do Carlos Brito. Ô, Fernanda, a pessoa que quer crescer, ela tem que se cercar de pessoas do bem. Aí o mineiro, como Dona Fernanda, eles ajustaram essa frase, é junto dos bons que a gente fica melhor. É junto dos bons que a gente fica melhor. Então, gente... Eu acho que é por isso que a gente tá melhor um pouquinho, né? Sabe, quando eu vejo a evolução da Sossal, a evolução da Café Rural, e nós trabalhamos de forma muito honesta e muito verdadeira, contribuindo para o sucesso, porque quando o produtor está rindo, quando o setor, quando a região está rindo, nós estamos morrendo de rir. Não existe para nós felicidade se da porteira para dentro não estiver feliz. É verdade. Sabe? Então por isso que as pessoas têm que entender isso. Verdade. Se o setor está forte, respinga tudo para cá. Verdade. A gente tem que trabalhar para um setor forte na nossa contribuição. Um agro forte, ele repercute em tudo aqui, Fernanda.
Verdade. Essa é a realidade. Muito obrigado, minha amiga. Eu tenho um orgulho de ter vocês como amigos. Qualquer momento que precisar, para qualquer coisa, não precisa nem me falar qual a missão. Pode deixar. Carlos, preciso de você tal dia, tal horário. Acabou, minha filha. Tamo junto. E não é que o frio da barriga passou? Passou. Eu falei com você. Até o próximo podcast.